populações. Esse termo aqui, populações, dentro da biologia, nós já sabemos que é o conjunto de vários organismos. Que é a população campograndense. Nós sabemos que tem um monte de ser humano que mora em Campo Grande. Então, isso é uma população. População é um conjunto de vários organismos. Então, tem uma população de aves voando, uma população de arara, uma população de formigas ali no formigueiro, uma população de capivaras ali na Universidade Federal. Então, assim, população é um conjunto dos organismos. Eu posso falar que tem uma população de pés de laranja, de abacaxi, pé de abacaxi? Posso, tá? Então, população é basicamente vários indivíduos da mesma espécie reunidos. Se eu falar tem uma plantação de pé de cana, é uma população de cana? Sim, tá correto, tá? Então, esse termo não é utilizado só para animal ou só para o ser humano, beleza? Então, vamos lá, gente. Ó, então, população, como falei, é um conjunto de seres da mesma espécie que habitam uma mesma área em um certo tempo. Como falei, população campograndense ou população de onça lá no Pantanal. São organismos aqui, ó, seres vivos da mesma espécie que vão habitar a mesma área em um certo tempo. Agora, densidade populacional. Densidade, ele vai aqui, ó, expressar a relação de indivíduos por unidade de espaço, por metro quadrado. Então, quais cidades, por exemplo, do Brasil tem uma densidade maior? São Paulo. Por quê? É muito mais gente morando em apartamentos, né, muito próximo um do outro. Então, tem muito paulista por metro quadrado. Muita gente por metro quadrado. Se você comparar agora com Campo Grande, dessa densidade. Então, por exemplo, aqui, ó, a densidade de população humana é de 12 habitantes por quilômetro quadrado. Isso aqui é um exemplo. Olha aqui nesse gráfico, esse mapinha aqui, né, do Brasil, as partes mais em vermelho são as regiões que têm a maior densidade demográfica. Nós percebemos que é o litoral, né? As áreas litorâneas tendem a ter uma maior densidade, um maior acúmulo de pessoas morando nessas regiões. Então, ó, olha a região norte aqui, ó. Onde está localizado o quê? Amazônia. Olha a densidade, é muito baixa, né? Tá bem amarelinha aqui. Então, densidade populacional é basicamente isso. Bem simplesinho. Agora, alguns conceitos que vocês veem até em geografia, tá? Que é o objetivo para eu depois mostrar um gráfico para vocês. Taxa de natalidade. Taxa de natalidade significa o total de nascimentos, né? O número de nascimentos por unidade de tempo. Então, qual foi a taxa de natalidade do Brasil em 2020? Então, significa que quantas crianças nasceram em 2020? Agora, a taxa de mortalidade, da mesma forma, quantas pessoas morreram? Essa é a taxa de mortalidade no país. Então, essa taxa de mortalidade, ela significa a quantidade total, não importa a doença, tá? Não é tipo assim, a taxa de mortalidade do Covid, tá falando especificamente. Agora, quando eu falo taxa de mortalidade apenas, eu estou falando de todas as mortes, independente do tipo de doença, tá? É a taxa de mortalidade. A taxa de imigração. Imigração, ó, já vou falar até a outra. E a taxa de emigração. A primeira é imigração e a segunda é emigração. Imigração, ó, é o imigrante, é aquela pessoa que entra. Então, vamos supor que eu vá morar na Itália. Eu serei lá um imigrante, porque eu estou entrando no país. Agora, se eu sair aqui, e aqui considerando aqui do Brasil, eu seria um emigrante. Olha que loucura. Lá depende muito do ponto de referência. Lá na Itália, eu estou entrando no país, então eu sou um imigrante. Agora, consideração aqui do Brasil, eu sou um emigrante, porque eu estou saindo do Brasil. Tá? Então, emigrante é quem sai. E o imigrante é quem entra. É só lembrar muito das reportagens que falam dos Estados Unidos, né? Da imigração nos Estados Unidos. Muitos até brasileiros tentam fazer a imigração clandestina, né? Tentam passar por terra lá com os coiotes e carregam aquelas pessoas, tentam colocar as pessoas dentro dos Estados Unidos de uma forma
errada, sem o seu passaporte, sem o seu visto ali. Então é imigração, eu quero entrar. Então uma pessoa que mora em São Paulo veio para Campo Grande, então eu vou chamar ela de imigrante. Agora, se uma pessoa que o nosso amigo que morava em Campo Grande foi morar no Rio, foi morar em São Paulo, ele é um emigrante de Campo Grande, tá? Então, emigrante quem sai, imigrante quem entra. Fechou. Agora, eu falei isso aqui, ó, para mostrar o seguinte. Existem uma formulazinha para mostrar quando a população está em crescimento, ou quando ela está estável, ou quando ela está em declínio. Olha aqui na tela. População em crescimento. Então, quando está em crescimento, natalidade, aqui eu coloquei aqui ó, a legenda, natalidade é o M. Então, na população em crescimento, nós temos a taxa de natalidade mais imigração, ou seja, vou colocar o exemplo de Campo Grande. Então, taxa de natalidade, crianças nascendo em Campo Grande, mais a imigração, ou seja, pessoas vindo morar em Campo Grande, quando a população está em crescimento, ela é maior do que a mortalidade e emigração. Opa, como significa isso? Ó, a população está crescendo. Se a população está crescendo, significa que está nascendo muita gente em Campo Grande, muita gente está vindo morar em Campo Grande e, ao contrário, poucas pessoas estão morrendo e poucas pessoas estão saindo de Campo Grande. Deu para compreender isso? Então, isso que demonstra uma população em crescimento. Quando está nascendo muita gente, ou seja, tem natalidade, tem imigração, pessoas indo morar, e esses dois fatores, a natalidade e a imigração, são maiores do que a morte, a quantidade de morte na cidade e a quantidade de emigração, de pessoas saindo. Então, isso demonstra uma população em crescimento. Poucas pessoas morrendo e poucas pessoas saindo da cidade. Agora, quando eu falo que uma população está estável, está em equilíbrio, é quando a quantidade de que nasce, de natalidade, e de quem vem para Campo Grande é igual da quantidade de quem morre com a de que sai. Então, a mesma quantidade, nasceu 10, morreu 10. Veio morar 10 aqui em Campo Grande, saiu 10 de Campo Grande para morar em outro lugar. Ou seja, está em equilíbrio. Tá? Então, isso é uma população estável. A mesma quantidade que nasce é a mesma quantidade que morre. A mesma quantidade que vem morar em Campo Grande é a mesma quantidade de pessoas também que saem para morar fora de Campo Grande. Então, é uma população em equilíbrio, tá estável. E a população em declínio, ou seja, diminuição da população, significa que a quantidade de morte e de emigração de pessoas que saem de Campo Grande está maior do que a quantidade de pessoas que nascem ou de pessoas que vêm morar para cá. Tá? Então, em declínio, ou seja, a população vai diminuir, tem muita gente morrendo, tem mais gente morrendo do que nascendo, e tem mais gente saindo do que vindo morar para cá. Daí nós consideramos que a população está em declínio. Beleza? Então, só para vocês entenderem isso, por isso que aqui na fórmula, ó, tá mostrando, né, crescimento, natalidade e imigração é maior que mortalidade e emigração. População estável, os fatores são iguais, né, a mesma quantidade que nasce, morre, mesma quantidade que emigra. E aí, em declínio, natalidade e a imigração é menor do que a morte. Tem mais morte e emigração do que a imigração. Beleza. Qualquer coisa, pessoal, pode perguntar aí, tá? Tá tranquilo até aqui, né? De boa? Ok. Agora, mostrar o seguinte para vocês. Em toda a população, existe o potencial do ambiente, tá? O ambiente tem uma capacidade de alimento. No ambiente não há, eu tenho ambiente, nesse ambiente eu vou ter alimentação para a vida inteira. Não. Todo ambiente tem as suas limitações, ok? Então aqui está mostrando aqui, ó, potencial biótico e resistência ambiental. Está falando aqui, ó, resistência ambiental entende-se o conjunto de fatores limitantes do crescimento, ó, fatores limitantes, fatores que vão limitar o crescimento. Ó, pode ser alimento, clima, espaço,
competição, separado aqui, competição, a predação e o parasitismo. Como assim? Olha, vamos interpretar esse gráfico aqui, ó. O gráfico tem o número de indivíduos, ou seja, a quantidade de indivíduos aqui, e aqui o tempo. Tá? Então, vamos supor que eu tenho essa população aqui, a curva do potencial. Olha, o animal consegue, ó, tem alimento para ele, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo aqui, ó, crescendo. Mas chegou um momento, quando ele chega aqui, ó, chegou aqui, é o tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente. Vamos supor que eu tenho 1 hectare de milho. E eu tenho lá aves que se alimentavam daquele milho. Ou melhor, porcos, javalis, que entraram lá na fazenda e tem 1 hectare. Vai chegar um momento que esse 1 hectare não vai ser suficiente para alimentar todos esses animais. Então, ou seja, chegou no limite. Não tem como. Olha, só tinha 30 ali comendo. Se tiver 50, não vai ter gente passando fome. Porque o ambiente não suporta. Tá? Então, essa resistência aqui, ó, vai bloquear, vai impedir os animais de se proliferarem mais, de se reproduzirem. Então, tem o potencial. Isso aqui a gente chama de resistência, então, do meio. Então, a resistência do meio. Só consegue ir até aqui, porque depois daqui acabou o alimento. Ou também, depois disso aqui, o animal, tipo, tem uma região muito fria, que o animal já não suporta. Ou depois disso aqui já tem muitos outros animais para ele competir. Tá? Então é importante saber que cada meio que o animal vive, tem um potencial. Por isso que muitos dizem que a população mundial não pode crescer tanto, porque o planeta não aguentaria manter essa grande quantidade de pessoas. Por isso que Malthus, lembra lá de Thomas Malthus, principalmente estudo isso na geografia, que ele falava que o crescimento populacional era muito maior, em escala muito maior, do que a quantidade de produção de alimento. Ou seja, para que toda a população conseguisse se alimentar, era preciso controlar essa população. Porque chegaria um momento que a população ia se reproduzir tanto e o alimento continuaria aqui. Ou seja, olha o potencial do biótipo aqui, ó. O potencial do local é aqui e tem muito mais gente para comer. Por isso que é importante entender esse gráfico, tá? Essa resistência aqui do meio. Beleza, gente? Continuando. Olha que legal esse gráfico. Muito lindo esse gráfico. Flutuações do predatismo. Já tem uma questão, inclusive, acho que nós fizemos na aula, umas 2 aulas atrás, que a questão tratava de uma cadeia alimentar e mostrava lá, se não me engano, tinha um gafanhoto, uma planta, um gafanhoto, um sapo comendo gafanhoto e um pássaro, uma ave lá, a coruja, comendo o sapo. Daí mostrava, tipo assim, se o sapo morrer, daí o que vai acontecer com a planta? A planta vai aumentar? E o número de gafanhotos vão aumentar? Ou vai diminuir? Das alternativas gafanhoto diminui, planta aumenta e tal. Se eu tenho uma cadeia alimentar, que eu tenho lá mato, gafanhoto e sapo, se eu acabar com a população de sapo, obviamente eu tenho que pensar em quem o sapo vai comer. O sapo come gafanhoto, certo? Se o sapo vai comer o gafanhoto e todos os sapos morreram, não vai ter mais quem come o gafanhoto. Então, a população de gafanhotos vai aumentar muito. Vai aumentar muito. E o gafanhoto se alimenta do quê? De mato. Logo, se tem muito gafanhoto, a população do gafanhoto vai aumentar muito, a tendência é diminuir a quantidade de mato. Tá? Vai diminuir a quantidade de mato porque eu estou aumentando a quantidade de quem está comendo mato. Por isso que, nesse gráfico, pessoal, está mostrando essa oscilação. Sempre assim, ó. Está mostrando aqui, ó, no tracejado, a cobra e na linha reta aqui, negrito, o rato. Então, ó, tracejado, cobra. Então, quando a quantidade de cobras é pequena, eu tenho muito rato.
Porque eu tenho muito rato, porque tem pouca cobra para comer o rato. Então, ó, não tem quase nenhuma cobra. Então, a quantidade de ratos, opa, os ratos estão fazendo a festa, não tem quem coma eles. Mas aí, com o tempo, olha o que vai acontecendo. Se vai aumentando a quantidade de ratos e tem uma cobra, o que vai acontecer? A cobra tem muito alimento para ela. Logo, a tendência é, aos poucos, a cobra ir aumentando a quantidade, porque tem muito alimento. Daí a cobra vai se reproduzindo e aumenta a quantidade de cobras aqui no lugar. Então a cobra começou a se reproduzir, porque tinha muito alimento. Quando tem muita cobra, a tendência é o quê? A quantidade de ratos, tá lá embaixo. Então sempre é assim, é oscilando. Depois, da mesma forma, continuou, tinha muita cobra. Depois as cobras vão comer praticamente todos os ratos, tem pouco alimento para elas. A tendência é da cobra, elas diminuírem a população delas. E depois, se elas diminuem a população, a tendência de ratos é aumentar. Então fica nessa flutuação. Quando eu tenho muito predador, tem pouca presa. E quando eu tenho muita presa e pouco predador, fica também assim, tipo, vai oscilando. São inversamente proporcionais. Se eu tenho muita presa, tenho pouco predador. E se eu tenho muito predador, eu tenho pouca presa. Sempre. Isso que o gráfico está mostrando, ó. Sempre quando o tracejado está lá no alto, a linha preta está lá embaixo. Sempre, ó. Eles oscilam. Um está no pico aqui, outro está lá embaixo. Um está aqui embaixo, outro está no pico. Sempre assim, tá? Isso é oscilação em função do predatismo, da predação. Então, a questão que eu falei era bem isso. Que ela buscava compreender se o aluno conhecia essa flutuação. De saber se eu acabo... Por isso que a gente chama de desequilíbrio ecológico. Porque eu não posso acabar com o pernilongo, que é chato pra caramba. Tive que colocar até uma meia aqui que tinha um pernilongo me atazanando. Por quê? Se eu acabar com o pernilongo, não estou acabando só com o pernilongo. Tem uma cadeia alimentar envolvida. Lagartixa se alimenta de pernilongo. Tá? Outros animais se alimentam da lagartixa. E assim é um equilíbrio. Se eu tirar o pernilongo da cadeia alimentar, vai acontecer um desequilíbrio ecológico. Tá? Por isso que é importantíssimo. E tem umas regras internacionais muito importantes. Por exemplo, fui tentar trazer semente de planta de outro país. Isso não pode, tá? Tive que deixar no aeroporto. O que acontece? Isso é considerado até biopirataria. Porque dependendo do animal ou planta que você pode trazer, vamos supor, tava lá era uma planta lá de Amsterdã. Não era maconha, não. Era uma flor. Essa planta, dependendo, ela pode vir aqui para o Brasil e se tornar uma praga. Por isso, da mesma forma, uma planta que eu tenho aqui no Brasil, se eu levar para lá, essa planta pode se tornar uma praga lá e arrebentar com o ecossistema. Tanto é que aqui no Brasil nós temos uma espécie de peixe, o pirarucu. Ele, lá na Amazônia, ele se tornou uma praga porque ele está se alimentando de outros peixes. Ele não tem predador. Então ele está arrebentando com os rios, diminuindo muito. Tanto é que a caça dele foi legalizada. Outro exemplo muito que cai no vestibular e pode cair é sobre... Dois exemplos, na verdade. O primeiro é do caramujo. Isso, inclusive, lá na cidade da minha avó, no interior do Mato Grosso. Cidade chamada de Guiratinga. Eles foram criar caramujo, né, num viveiro para consumo e não sei por que cargas d'água lá, não sei se eles despejaram, se deu algum problema lá, a grande parte desses caramujos caiu no córrego da cidade. Gente, até hoje lá tem problema com caramujo, porque horta, muito difícil ter, então as verduras lá são caríssimas, quintal de todo mundo, o pessoal já tem os pacotes, o pacote de cal lá para jogar em cima dos bichos, porque virou praga na cidade. Então, é um desequilíbrio ecológico, porque eu não tenho quem coma aquilo lá, tá? Outro exemplo muito clássico e atual de desequilíbrio ecológico. Quando eu tenho, o que eu tô falando de desequilíbrio ecológico? Quando eu tenho muito um ser sem um predador dele, tá? Outro exemplo é o do porco. Esse porco que foi domesticado, na verdade ele não foi domesticado, ele foi uma mistura, um porco selvagem, que ele invade as plantações e destrói. E esse porco aqui no Brasil,
a caça dele é legalizada. Então, as pessoas podem matar, tem autorização do Ministério do Meio Ambiente para matar. Tem até fazendas, tem vídeos na internet, os caras parecem, não gosto, né, de ver, mas tem um vídeo assim na internet, os caras de helicóptero com espingarda, matando de cima aquela manada, assim, um monte de porco, porque eles destroem tudo. Não tem quem seja o predador deles. Então a população cresce demais, eles fazem uma destruição. Por isso que é importante o equilíbrio ecológico. Sempre quando eu penso um predador, eu penso na presa dele. Tá? E assim sucessivamente, inversamente também. Se eu penso na presa, eu tenho que pensar quem é o predador, quem come ele. Porque senão gera um desequilíbrio. Ok?